Agora vamos conversar com Andréia Terzariol Couto, autora do livro O País das Mil Colinas, relatos sobre uma região marcada pelo último genocídio do século XX, editora Apres. Então, Andréia, pode se apresentar e conta pra gente sobre o que versa esse seu livro. Eu sou a Andréia Terzariol Couto, sou professora universitária, sou jornalista, atualmente faço pós-doutorado aqui no CJE da USP, sob a supervisão do professor Luciano Maluli. Esse livro, País das Mil Colinas, é um livro-reportagem na forma de um relato sobre o genocídio que aconteceu em 1994, considerado o último genocídio do século XXI. O que aconteceu em Ruanda foi que durante 3 meses, de março a junho de 94, houve um massacre dos Tutsis no país, em Ruanda, perpetrado pelos Hutus. E a forma como isso aconteceu foi bastante violenta. Os dados oficiais apontam 800 mil vítimas, mas há também dados extraoficiais que mostram praticamente 1 milhão de mortos, entre homens, mulheres, velhos, crianças, enfim. Esse massacre, que demorou muito para ser considerado um genocídio pelos órgãos oficiais, como a ONU, por exemplo, ocorreu de uma forma bastante violenta, atípica, porque os Hutus estavam armados de facões. Há relatos, que eu pesquisei durante o trabalho do livro, que os Hutus, eles foram sendo armados ao longo de muito tempo com esses facões, e quando explode de fato o genocídio, no dia 7 de abril de 1994, já havia um armamento já nas mãos dos Hutus, que começam a parar todos os carros, pedir a identidade dos motoristas. Naquela época era obrigatório, na carteira de identidade, trazer a identificação étnica, e aí então eles já começaram as matanças. O que deflagrou o genocídio nesse momento foi a queda do avião presidencial do presidente, então, Juvenal Habyarimana. Ele estava chegando de um acordo de paz que estava sendo firmado em Arusha, e quando esse avião presidencial ia pousar no aeroporto de Kanombe, em Kigali, que é a capital, ele foi abatido por um morteiro, e até hoje não se sabe a origem. Alguns dizem que quem lançou foi a Frente Patriótica Ruandesa, que meses depois iria assumir o controle do país. Mas, enfim, a partir do momento em que esse avião cai, e estava também nesse avião outro presidente, que era o presidente do Burundi, e aí então foi a senha, digamos assim, para desencadear todo o massacre. A história do genocídio de Ruanda é uma história bastante complexa, que remonta do processo de colonização do final do século XIX, porque quando os belgas chegam na região, eles encontram um reino que era dominado pelo chamado Muami, que era Tutsi, que é uma minoria, etnicamente falando. E a maior parte da população pertencia à etnia Hutu. No entanto, os belgas, ao chegarem em Ruanda, eles assumem imediatamente um favoritismo em relação ao povo Tutsi. E acionam, digamos assim, uma preferência por essa etnia, colocando os Tutsis nos postos de decisão, nos melhores cargos governamentais, em detrimento da população Hutu, que era a maioria. Encurtando a história, isso foi gerando um ranço, digamos assim, ao longo de décadas dos Hutus em relação aos Tutsis. Lembrando que os Tutsis detinham aquilo que é considerado em muitas culturas, eles detinham posse do gado, enquanto que os Hutus eram basicamente agricultores. E nessa história bastante imbricada, há muitos fatores interligados aí. Quando começa final da década de 40, início da década de 50, o desmonte do processo colonial na África, os belgas percebem que já não adiantaria mais ficarem ali, então eles saem de cena e abandonam os Tutsis ao léu, digamos assim, E foi a deixa para que então começa uma perseguição Hutu em relação à etnia Tutsi. E aí nós temos vários conflitos ao longo de várias décadas, cujo resultado são uma fuga em massa
ofensiva de Tutsis em direção principalmente ao Burundi, mas também em direção à Tanzânia, em direção à República Democrática do Congo, que na época era chamada de Zaire, e também em direção à Uganda. E é justamente nos campos de refugiados da Uganda que começa a germinar a Frente Patriótica Ruandesa, com a formação de um exército treinado pelo governo, digamos assim, de Uganda, que ajuda, né, essa facção a se armar e a ser treinada militarmente. E é justamente a Frente Patriótica Ruandesa que vai entrar em Ruanda no final do genocídio, desses 3 meses de genocídio, e tomar o poder. Com o fim do genocídio, a Frente Patriótica Ruandesa, ela aciona um governo de transição, colocando nesse governo pessoas tanto da etnia Hutu como da etnia Tutsi, sendo que o primeiro presidente da virada, ele é um Hutu. Nesse governo participa um personagem chamado Paul Kagame, que hoje é o presidente de Ruanda, e aliás ele é o presidente já há muito tempo, né, numa situação de que ele não há alternância no poder já há bastante tempo, e hoje ele ainda é o presidente. Bom, para finalizar, é uma história bastante complexa, mas a confecção desse livro, ela começa com uma revisão bibliográfica do que eu encontrei aqui no Brasil, nas bibliotecas, principalmente da Unicamp e da USP, e depois eu fui para Ruanda e fiquei a primeira vez 3 meses para consultar a biblioteca de lá. A biblioteca da Universidade Nacional de Ruanda possui um acervo bastante grande sobre o genocídio, chama-se Acervos Coleção Ruandesa, e depois, no ano seguinte, eu voltei para mais 3 meses de pesquisa e também para entrevistas. Então, esse livro é um livro-reportagem, relato, e ele é fruto tanto de uma pesquisa documental como também de uma pesquisa de campo de 6 meses.